Fala pessoal, tudo bem? Um dos filmes que está em voga agora do cinema brasileiro, que é bem bacana, é o filme chamado Ainda Estou Aqui, que é baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva. Entre eles temos a Fernanda Montenegro e sua filha, Fernanda Torres, que está sendo cogitada como uma das melhores atrizes para concorrer no Oscar, né, melhor atriz internacional. E é interessante que ele comenta um pouquinho sobre a época da ditadura, né, sobre o pai dele e os percalços da mãe, tá, para tentar descobrir o que aconteceu com o pai. E na mãe, no final da sua vida, acaba desenvolvendo uma doença chamada doença de Alzheimer, que é a principal doença neurodegenerativa do nosso meio. É uma doença do envelhecimento, o cérebro vai morrendo neurônios. Tem vídeos aqui no canal, eu não vou entrar em detalhes disso daí, se vocês quiserem, deem uma olhada. Mas eu vou falar um pouquinho sobre as fases da doença de Alzheimer, o que acontece com o paciente. Então é legal vocês assistirem esse filme, tem um outro filme também que é com Anthony Hopkins, que inclusive ele ganhou como melhor ator naquele ano, que chama Meu Pai, que eu também já comentei sobre esse filme aqui no canal. Tá? É fantástico o filme, é legal que mostra a perspectiva do paciente com doença de Alzheimer. Muitas vezes a gente não tem a noção do que acontece ali no cérebro da pessoa, tá? Então acho que vale muito a pena vocês assistirem um filme chamado Meu Pai, do Anthony Hopkins, e o nosso que Ainda Estou Aqui, vale bastante. Então vamos lá. A fase da doença de Alzheimer é dividida em três, tá? Fase inicial, ou fase leve, fase moderada e a fase grave, ok? A fase inicial é quando o paciente tem aqueles lapsos de memória. Então ele guarda algo, não lembra, ele faz uma atividade e logo esquece, como por exemplo comer, tá? E esse esquecimento já gera um impacto funcional, tá? O que é um impacto funcional? É aquele idoso que tomava certinho os remédios, de repente ele começa a se atrapalhar, sobra remédio ou falta remédio. Ele pagava certinho as contas, ele também começa a se atrapalhar, paga 2 vezes a conta ou deixa de pagar, tá? Isso é um impacto funcional. Tá? Então, eu tenho impacto funcional junto com a alteração cognitiva, a gente chama de demência. Então, a primeira fase da doença de Alzheimer é essa daí. Tem alguns pacientes que fica até engraçado essa fase, porque ele começa a dar risada de alguns esquecimentos, ele faz algumas coisas diferentes, como guardar um controle remoto dentro da geladeira, e quando acha, ele fala, não fui eu, e dá risada, que estranho, tá? Então, até um pouco divertida para o paciente, entre aspas, tá? Eu não estou falando, é uma doença cruel, impactante, muito mais para quem está do lado do que até o paciente. Muitas vezes eu não trato o paciente, eu trato os familiares, porque o impacto é gigantesco na vida dessas pessoas, principalmente do cuidador, tá? O cuidador sofre muito, tá? O paciente com Alzheimer, às vezes não, a maioria não tem noção do que está acontecendo. E o paciente, o cuidador que sofre bastante. Imagina ver sua mãe que cuidou de você, que era totalmente responsável pela coordenação da família, e de repente começa a se atrapalhar, começa a urinar na roupa. Então isso para o cuidador é muito impactante. Então a primeira fase é essa daí, é um quadro mais leve, tá? Que o paciente ainda quer fazer algumas coisas. Então, por exemplo, o homem gosta de dirigir e não quer parar, mas ele bate o carro, ele se machuca, ele vai sair com o carro, raspa. Então tem que tomar cuidado. Eu sei que é um filme de ficção, mas assistam também o Planeta dos Macacos, A Origem, tá? Que mostra como começou tudo lá, e o inicial foi uma medicação utilizada para o estudo da doença de Alzheimer. Aí o rapaz usando o pai que tem doença de Alzheimer, lá, o cientista. E vocês veem as atitudes do paciente com doença de Alzheimer, querendo dirigir, aí ele vai dirigir e bate o carro. Então é bem interessante, assista esse filme também. Então, de novo, essa é a primeira fase. A fase seguinte é a fase moderada, que aí é um pouquinho mais complicada, é um pouco mais difícil. A pessoa começa a ter mais alterações comportamentais. Então ela vai urinar na roupa. Tem alguns casos que o paciente urina no meio da sala, até evacua. Eu tive uma paciente que falou que ele estava evacuando em qualquer canto. Tá? Ia do lado do vaso de flores e evacuava. Tá? Imagina o impacto para o acompanhante ver lá que está tudo sujo. Ou mesmo evacuar na roupa, tá? Urinar e tem que trocar. Às vezes o paciente chega, não quer usar a fralda, porque ele fala, pô, olha então eu vou usar a fralda. Fica um conflito, tá? E isso se torna mais difícil.
O paciente chega e fala, eu quero ir para minha casa, só que ele está na casa dele. E ele lembra da casa lá da adolescência, da infância, não essa casa atual. Então ele fica naquela confusão, naquela briga. E se o acompanhante não sabe lidar com isso, vai gerar mais estresse. E quanto mais estresse o paciente, mais nervoso ele fica e vai piorar a situação. Não que a doença vai piorar, mas a situação do dia a dia vai ficar mais difícil ali. Ele não vai conseguir dormir, vai ficar mais ansioso e assim vai. Falando em transtorno de humor, ele pode levar a um quadro de depressão, a pessoa ficar mais isolada, querer ficar mais quieta. Ou às vezes a pessoa fica mais nervosa. Eu tenho um colega aqui em Bauru que ele comentou um negócio interessante. Com a doença de Alzheimer, a personalidade tende a ficar mais forte. Em que sentido? Se a pessoa era muito tranquila, ela vai ficar mais tranquila. Se a pessoa era brava, ela tende a ficar mais brava ainda. Tá? Então tem um caso de paciente que era militar e ele ficou mais rígido ainda na situação. Tá? Então ele xingava. Tem pacientes que, até de uma geração diferente, eram mais machistas. Então ele ficava brigando mais com as mulheres do que com os homens. Tá? Então a personalidade tende a aflorar. Essa é uma fase mais complicada, que o paciente troca a noite pelo dia, pode ter quadro de alucinações, ver pessoas, ver algo, tá? Querer voltar, ver os pais que já faleceram, outras pessoas, e isso gera mais estresse, tá bom? E a fase avançada, que é uma fase mais grave, onde o paciente está totalmente dependente já. Ele não consegue comer sozinho, tá? Ele já faz suas necessidades na fralda, deambula, mas anda muito pouco, tá? Depende mais de outras pessoas, ele vai ficando mais cadeirante ou até acamado. A dificuldade para comer, então ele vai ficar mais lento para comer, vai ter mais esse ponto, tá? Que é uma fase mais terminal, tá bom? Claro, de uma fase para outra nós temos as nuances, pode ser que a alteração comportamental seja mais no começo e depois tende a ficar mais quieto o paciente, tá? E um dos pontos principais que eu deixo para vocês a mensagem, a gente vai ter que cuidar do paciente, claro, mas sempre vendo o cuidador. O cuidador sofre mais do que o paciente, principalmente na doença de Alzheimer. Porque aquele cuidador, um marido, uma esposa, um dos filhos, estão vendo uma pessoa que conviveram a vida inteira que não é a mesma. É uma pessoa que vai regredindo. Até certo momento, por exemplo, que vai ficar totalmente acamado com fralda, como uma criança. Só que é o pai, a mãe, o parente de uma pessoa. Ok? Então sempre olhe o cuidador. O cuidador sofre muito. Ok? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês e espero vocês semana que vem de novo. Um abraço.